Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Hoje um vídeo um pouquinho diferente aqui, eu não estou gravando no estúdio, estou gravando um pouquinho fora. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir sua ajuda, para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Clica aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aí no canal, que todo dia a gente está fazendo as lições, progredindo aos 365 passos, que são as lições do livro Um Curso em Milagres. Para você que está chegando aqui, o livro Um Curso em Milagres, ele traz ferramentas para que nós possamos nos libertar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. E às vezes, quase raramente, a gente não para pensar sobre os nossos pensamentos. Então a ideia é que a gente tenha ferramentas para aprender a lidar melhor com os nossos pensamentos. E o título da nossa lição de hoje, já seguindo adiante, lição 43, Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Parágrafo número 1. A percepção não é um atributo de Deus. Seu reino é o reino de conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Como esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a função tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Aqui ele está querendo trazer para nós essa questão da nossa santidade, da nossa purificação. A gente tem isso num nível muito elevado dentro de nós. Que Deus é a nossa fonte de inspiração. Nós somos santidade, nós somos a mente de Deus. Então, quando eu começo a ter essa compreensão, não passa a não ser mais uma percepção, mais uma verdade, que tudo que vem de Deus é verdade, é absoluto. Então, eu começo a ter esse entendimento de uma forma mais clean, mais conectada comigo mesmo. Então, isso é um dos grandes diferenciais aqui. Parágrafo número 2. Tu não podes ver em Deus, tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe, mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi. A percepção tem um propósito poderoso, feito pelo Filho de Deus com um propósito não santo. Tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade, a sua consciência. A percepção não tem significado, no entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Então aqui a gente está falando um pouco de liberar perdão, de não guardar mágoa, nessa coisa do ódio, do rancor. Então são todas coisas que nós, no meio do caminho, quebramos. Parágrafo número 3. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. Ou seja, eu não posso ver separado de Deus, porque quando eu começo a ter a visão do propósito, que é essa visão do Espírito, de me conectar melhor comigo mesmo, eu não consigo ver fora. Então eu não consigo mais, minha visão já está sendo diminuída daquela coisa da percepção do mundo, porque eu estou tendo uma visão completa relacionada muito mais ao Espírito. Parágrafo número 4. 3 períodos de práticas de 5 minutos são requeridos hoje. Um mais cedo possível e o outro mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje, para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha a tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes.
Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Vou repetir aqui, ó. Deus é minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Parágrafo número 5. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que está selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez, então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorram adicionem algo à ideia. A tua maneira pessoal, pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar em mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como Deus. Vou repetir. Eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Parágrafo 6. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas quantas vezes forem necessárias para prevenir isso. Parágrafo 7. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer silenciosamente: Deus é minha fonte. Deus é minha fonte. Eu não posso te ver a parte dela. Ó, Deus é minha fonte. Deus é minha fonte para tudo. Então aqui eu consigo entender. Lembra, né, que a gente nos exercícios, a gente sempre trabalha lá 3, 4 lições, elas vêm trabalhando algumas questões. Então a gente trabalhou de santidade, agora a gente está trabalhando a nossa mentalidade conectada com Deus. A gente está trabalhando a ter uma visão mais clara de dentro de nós, do nosso espírito, do nossa parte mais íntima. Então eu começo a ter esse entendimento. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. Parágrafo número 8. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que parecem afligir-te de algum modo. Para este propósito, aplica a ideia nesta forma: Deus é minha fonte, eu não posso ver isso à parte dele. Então vamos repetir aqui, ó. Se qualquer coisa vir no seu dia, lembra que eu falei para vocês, né, que às vezes eu uso lá, se vem um pensamento ruim, esse pensamento não significa nada para mim. Aconteceu, alguma pessoa fez algo de mal para mim, eu abençoo essa pessoa. A minha santidade abençoa essa pessoa. Então, ó, vou trazendo aqui: Deus é minha fonte. Eu não posso ver isso à parte de Deus. Então, minha conexão é uma só. Parágrafo número 9 e último. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje não tenta deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia, lembrando assim a tua função. Fim da leitura. Olha que legal aqui, né? O que eu tenho de entendimento aqui quando eu vejo essa questão que a gente fala que Deus é minha fonte? Ele está permitindo que eu me conecte em níveis maiores com a sabedoria divina. E às vezes é tão complexo a gente pensar, porque a gente se coloca num nível de inferioridade que a gente fala: ah, mas eu não posso, eu não sou capaz,
a minha mente não consegue me libertar, não consegue me deixar à vontade nisso. Então a ideia é justamente essa, você ter esse entendimento para você começar a quebrar isso e ter uma mudança completamente distinta do que você pensa. Então Deus é minha fonte. Eu não posso ver nada à parte dele, então tá tudo com ele. A gente abençoar, a gente rejeitar esses pensamentos destrutivos que a gente tem. Então essa ideia de começar a filtrar, né, todos esses pensamentos. É uma lição mais densa, um pouco mais complexa, mas são ferramentas que a gente consegue encaixar no nosso dia. Todas as lições até aqui, né, algumas são chaves. Eu quero dar uma verificada para trás, para me fazer um resumo para vocês, para trazer para vocês verem, né, como tem lições que você pode usar no dia a dia. Onde que você abençoa, onde que você entende significado, onde você entende o propósito, onde você se conecta no seu nível de santidade, que você abençoa, que você perdoa, que você libera perdão, que você não carrega mágoa, que você não carrega ódio. Então acho que essa é um dos grandes ensinamentos que as lições querem nos trazer. Certo, meus leões e minhas leoas? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, né? Vai ser uma lição um pouco mais densa, como eu disse, mais desafiadora, mas porém muito gostosa de fazer, e é uma lição que com certeza vai nos acompanhar aí ao longo desse ano na nossa rotina do dia a dia. Antes da gente finalizar, né, eu queria pedir sua ajuda mais uma vez, que é muito importante. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, clica aí, deixa seu comentário se fizer mais sentido ainda, compartilha com aquela pessoa que você ama, que faz sentido ela ver esse conteúdo aí e tá aqui com nós. Fechou, meus leões e minhas leoas? Estamos só progredindo aí, muitas lições boas, né, abrindo a nossa mentalidade, expandindo a nossa forma de pensar, e tamo junto até depois do fim, até a próxima lição, que é a 44. Fui!